Gente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma aula de produtos que a gente vai conversar, que a gente vai interagir. E hoje eu escolhi um produto que eu amo de paixão. É um produto que tem um propósito enorme na vida das pessoas. É um produto sério. As pessoas que usam esse produto são pessoas que necessitam dele de uma forma séria, de problemas graves, ou já instalado, ou não querendo que isso aconteça. Então, é o nosso querido Frank Sense, o rei dos óleos essenciais. Eu acho que vocês já podem ter ouvido falar a respeito dele, dentro da aromaterapia, ele é muito conhecido. Ele é um óleo essencial que todo mundo sabe da existência dele. Ele tem um valor mais alto, um preço de valor mais alto. Então, muitas pessoas vão deixando ele por uma segunda etapa, por um segundo momento de uso. E tudo bem, a ordem que o dia que você vai dar a oportunidade do frankincense entrar na sua vida, é uma escolha pessoal. Mas eu quero trazer aqui razões para você pensar na existência dele e razões para você ver onde nós estamos pisando, o tanto que a gente está avançando com a aromaterapia. Gente, há 12 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, 12 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos 10 mil estudos sobre óleos essenciais, catalogados lá bonitinho. Hoje em dia, nós temos de 30 mil, temos mais de 30 mil estudos catalogados. Então, a gente está crescendo de um jeito que é assim, é só o começo, né? Não tem como, é um movimento que não tem como frear, não tem como deixar para depois. E o que eu vou mostrar para vocês aqui vai comprovar isso, porque é tanta coisa séria que você vai falar assim, meu Deus, por que ninguém fala sobre isso? Por que que isso não é divulgado de mais formas? Então, a gente pode entrar em mil porquês, né? Talvez a gente entre, depende como o nosso papo vai transcorrer aqui, né? Então vamos lá, gente. Eu quero saber se vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Se vocês estiverem vendo a Sim, tela que eu estou compartilhando, me dá um ok aí, por favor. Todo mundo vendo? Ok, todo mundo vendo. Bom, vamos lá. Frank Sen. Gente, vocês já ouviram falar a palavra incenso? As pessoas confundem que o incenso é aquela varetinha de sair fumaça, né? Mas lá atrás, essa cultura de colocar fogo numa resina para sair fumaça, não era aquele incenso da varetinha, era a resina que se extraía desta árvore, porque há muito tempo já se sabe dos benefícios terapêuticos desta planta, desta árvore, tá bom? Então é é uma árvore que envolve assim uma coisa sobrenatural e muito científica ao mesmo tempo. É possível sim unir esses dois mundos nessa nessa árvore, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. Olha que coisa incrível. Vocês estão vendo aí que deixa eu ver aqui como é. Vocês estão vendo aqui essa árvore? Notem, tá? Então vocês imaginem essa árvore lá no meio do deserto da Somália, que é onde um dos lugares onde a Doterra faz a extração dessa resina. Então imagine lá na Somália essa árvore. É o meio de um deserto. Anoitece, quando anoitece, em volta da árvore do frankincense, olha, isso é apaixonante. Em volta da árvore do frankincense fica como se fosse uma aura à noite, né? As pessoas, antigamente eles não entendiam, então era em volta do misticismo, havia um não tá aparecendo misticismo esse carinha aí. nessa, nessa questão, né? Por conta
dessa aura que eu estou mencionando. Mas, na verdade, hoje já se sabe a razão disso. A árvore do frankincense, ela exala um vapor que é como se fosse um protetor solar. Ela exala um vapor, então quando a luz da lua bate, fica visível essa aura em torno dessa árvore, né? Mas é nada mais, nada menos do que o óleo essencial dela, que exala um vapor de proteção da árvore. Então, gente, o óleo essencial, não só do frankincense, de todas as árvores, de todas as plantas, ele é um protetor daquele ser. Ele inibe parasitas, ele inibe ele protege as plantas de todas as condições climáticas. Então, o óleo essencial, ele por si só, na própria planta, ele já tem uma função protetora. E as descobertas elas vão avançando, que essa função vai se estendendo e entra no corpo humano, é uma coisa tão incrível que faz uma simbiose com o corpo humano. É como se fizesse parte do corpo humano. Eu sempre digo, o óleo essencial, ele não tem vitamina, ele não tem minerais, mas ele estimula as nossas produções naturais. Por isso que ele chega a ser quase inofensivo, tá? Eu não quero não ser atenta quanto a isso, que existe sim uma maneira de você é, exagerar numa dose e tal, e de repente não ser tão legal. Então vamos seguir aqui. O nome científico, né, do frankincense é boswellia, tá bom? Já se acostumem com isso. Então, é o óleo essencial de boswellia. Existem muitas espécies desse óleo essencial. Então, existe serrata, existe o sacra, existe cartiere. A doTERRA mistura 5 deles, tá? Ela mistura 5 deles no nosso óleo essencial, o que é fantástico, porque a gente consegue ter o melhor dos mundos aqui, ok? Aqui eu não estou defendendo uma marca, entenda? Apesar de todo mundo saber a marca que eu acredito. Eu estou falando aqui do óleo essencial de frankincense, tá certo? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão científica. Eu passei alguns estudos e eu revisei eles, eu olhei, reolhei e trouxe aqui para vocês conhecerem o que que a ciência nós já temos de comprovação científica a respeito do frankincense, ok? Meu papel aqui é praticamente uma notícia. E eu quero que vocês saboreiem isso junto comigo. Enquanto eu estudava hoje, nossa, eu fico empolgada aqui em casa, sabe? Eu saio, meu Deus, é muito forte, gente, é muito forte. Quisera eu que todo mundo pudesse ter acesso. Então vamos lá. A gente colocou aqui uma introdução. O óleo essencial de frankincense é extraído da resina da boswellia, tem sido objeto de pesquisas científicas devido às suas propriedades terapêuticas. Nesta revisão, destacaremos estudos que investigaram a relação entre o óleo de frankincense e o câncer, bem como outras áreas de pesquisas promissoras. Eu quis dar uma focada em relação ao câncer, tá? Eu quis dar uma focada em relação ao câncer. O que que temos de estudo? O que que a ciência está falando sobre isso? Por quê? Porque sempre quando a gente faz um protocolo com uma pessoa ou com uma doença em andamento ou com um histórico genético forte, a gente sempre indica o frankincense. Então, eu acho que vocês, assim como eu, deveriam testar, né? Gostariam de tentar entender, tá? Especialmente relacionado a câncer, então, é o que nós vamos falar. O que que eu encontrei de estudo e o que que nós temos de notícia para dar. Bom, dentro do nosso organismo, nós temos processos bioquímicos, tá? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu estou sentindo fome. Isso é um jeito errado de dizer. Você não sente fome, você tem fome. Por quê? Porque a fome, ela é um processo bioquímico do seu corpo. Tanto faz se você sente
né? Isso aí é irrelevante o que você sente. Você tem, assim como você tem sono, porque é um processo bioquímico do seu corpo, é uma necessidade fisiológica, tá? Então, quando os processos bioquímicos do nosso corpo são independentes de sentimento, de sensação, de qualquer coisa nesse sentido, eles acontecem. Esses processos, eles geralmente estão ligados a um processo enzimático, um processo metabólico. Então, dentro do nosso corpo, enzimas interagem com proteínas e assim acontece a nossa existência. A verdade é essa, a nossa existência, tá? Não tenho nenhuma pretensão de dar qualquer instrução sobre bioquímica, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que que eu quero falar desta forma com vocês? Eu quero que vocês entendam que o óleo essencial não depende da sua crença. Não importa se você acredita que o óleo de frankincense vai funcionar, que o lemon vai funcionar, que a lavanda vai funcionar. Isso não importa, porque nós estamos falando de processo bioquímico. Uma vez que este produto entrou em contato com o seu corpo, ele vai fazer um resultado, ele vai promover um resultado no final das contas, tá? Porque nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de um processo bioquímico que o óleo essencial faz no corpo das pessoas, ok? Então, relacionado ao frankincense e relacionado ao que os estudos indicam para o câncer em específico, a mesma coisa acontece. Então, gente, o câncer de mama, o câncer de próstata, de útero, todos eles, eles recebem nomes, a célula A, a célula B, o marcador inflamatório C, tudo isso, o corpo científico, os cientistas, pessoas incríveis, já mapearam tudo isso, já está tudo mapeado, né? Então, existe muito claro o que acontece, quais são as células cancerígenas que aquela pessoa tem, que precisa resolver, e vai, e então tudo está bem descrito. Então, o que que esse estudo que eu encontrei diz? Ele fala a respeito, olha só, um dos principais alvos bioquímicos do ácido boswellico é a enzima 5-lipoxogenase, que eles abreviam como 5-LOX. Essa enzima está envolvida na produção de leucotrienos, mediadores pró-inflamatórios. O ácido boswellico inibe a atividade desse mediador, reduzindo assim a produção de leucotrienos e diminuindo a resposta inflamatória. Tá um pouquinho esquisito essa informação, talvez esteja difícil. Então eu quero que vocês vejam comigo. Meu Deus, cadê? Eu quero que vocês vejam comigo o estudo. Trouxe aqui para vocês, tá? Bom, prontinho, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Então, o frankincense ele tem uma capacidade de trabalhar com essa enzima, de bloquear essa enzima. E o que isso tem de importante? Tá? Lembra que a gente está falando sobre câncer, certo? Essa enzima, ela está diretamente ligada à leucemia, tá bom? Então, o que esse estudo está dizendo, pessoal? Olha só, acetato de ácido boswellico induz a diferenciação e apoptose de linhagens celulares de leucemia. Não vou ler tudo para não ficar difícil, mas o que ele diz aqui no final? Neste trabalho, comparamos a inibição e crescimento e a indução de diferenciação do ácido boswellico em linhagens celulares de leucemia, mielocítica e eritroleucemia. E descobrimos que o ácido boswellico induziu especificamente a diferenciação das células de leucemia mielocítica em baixa concentração. Ou seja, ele marcou a célula cancerígena. Ele marcou, tá? Agora, ele em alta concentração, olha isso, gente, por favor, olha como isso é sério.
Em alta concentração, eu vou até aumentar isso aqui para vocês, que merece. Em alta concentração, ele inibiu o crescimento de todas as linhagens de leucemia testada. Vocês têm noção da importância de uma informação dessa? É de uma força incrível, tá? Então, esse foi o primeiro estudo que eu peguei para vocês. Todos os links estão nessa apresentação, tá bom? Assim que terminar a nossa reunião, este estudo, este material será disponibilizado na nossa sala, no nosso grupo. Então, vocês vão conseguir clicar nos links. Vamos lá. Vocês entenderam, então? A célula cancerígena, ela precisa ser marcada. Então, vamos lá. Você está lá no... A célula foi produzida, nasceu, célula cancerígena. O seu sistema imune poder trabalhar, essa célula precisa ser marcada. Primeira coisa. E essa célula foi marcada com o uso do frankincense. Segundo passo, foi descoberto que uma dose mais elevada, esta célula não agrediu. É incrível, né? Aí você pode ficar curioso. Que dose é essa? Né? Que dose é essa? Porque é tão importante quando saber o que é como, né? Como é que a gente vai usar isso? Então, eu peguei a dose que eles recomendaram e converti em gotas, tá? Gente, pasmem, seria o mesmo que meia gota de óleo essencial. A dose forte que eles colocaram no estudo. Então, olha o poder de uma gota de um óleo essencial. Então, entenda que se vocês consumirem uma gota de frankincense, você que tem um histórico genético forte de câncer na família, se você consome uma gota de óleo de frankincense como rotina, como você pode evitar? Como você pode? É o que a gente usa a frase de duplicação celular saudável. Significa isso, exatamente. O seu corpo vai fazer uma duplicação celular saudável, onde você vai ter menos chances de desenvolver células cancerígenas, e caso as desenvolva, você tem ali um exército preparado com essas células marcadas. Então, é muita coisa forte sobre esse óleo essencial, tá? Quais os principais mecanismos bioquímicos, né, que a gente está aprendendo sobre isso? Influência na via NF-κB. O ácido boswellico tem sido associado à modulação via NF-κB, uma cascata de sinalização celular que desempenha um papel central na regulação da resposta imune e inflamatória. Ao inibir a ativação do NF-κB, o ácido boswellico pode reduzir a expressão de genes pró-inflamatórios. A gente, de alguma forma, todos os estudos, eles mudam um tipo de câncer ou um tipo de problema, mas no final das contas, todos estão falando quase a mesma coisa. O que é bom, né? Significa que todo mundo está chegando na mesma resposta, é porque ela é real, né, gente? Prontinho. Olha só. Neste caso em específico, eu não quis pegar o referente a câncer. Nesse caso, eu peguei um estudo referente ao Alzheimer, tá? Olha que interessante o que a gente entende aqui. O ácido boswellico na doença de Alzheimer, ênfase nas propriedades anti-inflamatórias. Então, pessoal, o que ele diz aqui, tá? Aqui ele fala várias informações mais técnicas, mas a gente vai colocar uma parte bem interessante. Praticamente aqui diz que ele faz uma inibição de placas amiloides nos emaranhados neurofibrilares induzidos por neurotoxicidade e neuroinflamação. E o ácido boswellico reverte tudo isso. Também destacamos que o ácido boswellico possui efeitos benéficos na doença de Alzheimer, visando múltiplas vias moleculares
tornando um candidato à droga emergente para o tratamento da doença neurodegenerativa. Gente, tudo aqui, o estudo é completo e vocês vão poder ler com toda a calma do mundo depois. Mas tudo aqui, minha gente, mostra que o consumo desse óleo essencial, ele diminui a neuroinflamação, ele protege o cérebro. Um dos grandes desafios, gente, de produtos que a farmácia desenvolve, tá? Um dos grandes desafios dos produtos que a farmácia desenvolve, a indústria farmacêutica, é a viabilidade no organismo, ok? Vamos explicar o seguinte. Para um produto, um remédio, um medicamento, atuar no cérebro, por exemplo, ele precisa romper uma coisa que se chama barreira hematoencefálica. Nosso cérebro, ele possui muitas camadas, aonde protege os nossos neurônios, as nossas células, e não é fácil. Às vezes tem um produto, um remédio super promissor, que nos testes in vitro, no laboratório, foi incrível. Mas quando chega no organismo, no corpo humano, ele não consegue transpor as barreiras. Simplesmente ele não consegue passar. Então, nem tudo que é incrível é funcional para o corpo humano. Mas o óleo essencial, ele tem um fator que ele é lipossolúvel. Ele consegue transpor as barreiras hematoencefálicas. Então, quando você encontra um produto que funciona, como com uma, duas, três gotas dentro do organismo, ele consegue percorrer todo o seu corpo. Gente, isso aqui é por isso, não é à toa que esse movimento de óleo essencial é tão forte, não é à toa. Isso tudo está ganhando cada vez mais corpo e as pessoas estão entendendo. E é graças a isso que a gente está fazendo aqui, tá, gente? Porque imagine sem a internet há um tempo atrás, como as pessoas teriam acesso a essas informações? Não tem, simplesmente não tem, né? Então, isso tudo é novidade, vamos dizer assim. Na verdade, é a popularização da informação, é isso que é maravilhoso. Agora, vamos lá. Frankincense com relação ao fator antioxidante. Os ácidos boswéllicos possuem propriedades antioxidantes, o que significa que podem neutralizar radicais livres. Essa atividade antioxidante ajuda a proteger as células contra o estresse oxidativo, que está associado a diversos processos patológicos, inclusive inflamações crônicas e câncer. Gente, aqui eu estou falando de doenças autoimunes, câncer e outros problemas, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Mais uma vez, né? Um estudo comprovando que o frankincense tem essa habilidade de antioxidante. Aqui no caso, olha só que interessante, né? Eles fizeram um estudo relacionado à doença de Crohn, colite ulcerativa, tá? Todos esses, eles fizeram esse estudo. E no caso, eles encontraram que o ácido boswélico tem essa capacidade de fazer um processo antioxidativo. Pessoal, a gente não entende, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não entendi essa questão do antioxidante. Até um dia, eu sou visual, eu imagino uma situação, né? Então, sei lá, uns 10 anos atrás, quando isso se tornou comum as pessoas falarem sobre o assunto, eu comecei a refletir sobre isso. Vocês já tiveram a curiosidade de deixar a maçã para ficar, né, deixar ela na mesa, algum lugar para ver ela ficando como se fosse um ferrugem por fora, né? Não sei se você já tiver essa curiosidade, eu tive, né? É interessante você ver, e isso é a oxidação. Isso é um processo de oxidação que acontece numa fruta, por exemplo. Quando você deixa ela para fora, ela vai ficando marronzinha ali, parece até né, uma coisa assim. Esse é o processo de oxidação na fruta. E isso acontece com a gente também.
Só que com a gente acontece na nossa célula, nos nossos órgãos, no nosso corpo. Então, o fator antioxidante é tão importante porque é esse processo que desencadeia todos os demais, né? Então, esse é o fator antioxidante do frankincense. São muitos estudos indicando essa habilidade do frankincense. Só aqui, gente, só aqui já é motivo de sobra para você usar o frankincense sempre, tá? Aqui eu coloquei atividade anti-inflamatória. Então, além da inibição que a gente falou acima, dos dois primeiros estudos, ele também foi associado à regulação de citocinas pró-inflamatórias, interferindo no processo inflamatório. Tá pensando aqui. Bom, seguinte, gente, esse estudo, ele traz a seguinte informação. Não, tô com azar, não é possível. Não é possível. Ah, não. Gente, esse estudo, ele mostra o seguinte, o rim, o rim é um órgão muito atacado. Quando você está fazendo um tratamento de câncer, você está exposto a medicações, certo? São dois grandes problemas que acontecem nesse processo de medicação. Problema um, também cria-se resistência, assim como no antibiótico cria-se resistência. Alguns medicamentos no processo do tratamento de câncer, o paciente também cria resistência, ou seja, aquele medicamento já não faz aquele efeito da forma como deveria, né? Problema um. Problema dois. Esses medicamentos, eles agridem muito o organismo do paciente. No caso desse estudo, a gente está falando... abriu outro aqui, abriu outro. Então, mas eu vou mencionar esse estudo que eu estava comentando com vocês, que é maravilhoso. Então, nesse estudo mostra que o frankincense ele protege os rins. Ele protege os rins do paciente que está sob tratamento do câncer. E olha, gente, vários estudos que eu peguei hoje, o frankincense ele tem uma atividade quimioterápica. O que significa isso? De forma alguma, quem estiver escutando essa reunião, o objetivo não é fazer ninguém deixar de fazer o tratamento convencional, até porque o câncer é uma doença gravíssima, eu acho que a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Mas a partir do momento que você tem um produto natural que não vai te fazer mal e que pode te ajudar a todo esse tratamento convencional ser mais bem sucedido, não existe nenhum motivo para não usar. A verdade é essa. É aquela coisa, gente, no fim da história, se no fim dessa história, a pessoa que está precisando disso, se no fim dessa história, quem ajudou mais foi a medicina tradicional, quem ajudou mais foi o frankincense, gente, de verdade, se fosse eu, não me interessa. Eu usaria os dois e o que funcionar, meu amigo, tudo bem. Eu ficando bem é o que importa, né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, tá? Então, aqui, olha só que legal esse estudo e esse daqui. Esse daqui eu trouxe a respeito de diabéticos. Nós já colocamos no grupo várias feridas diabéticas. Já tivemos várias feridas diabéticas curadas com os óleos essenciais. Várias, várias. Essas feridas, gente, eu tenho, por exemplo, a última senhora que a gente cuidou, ela estava há mais de um ano com a ferida aberta, tá? Mais de um ano. E isso, nossa, isso as pessoas estão trazendo, várias tiveram a mesma situação. É muito tempo e não conseguem curar. Então, esse estudo achei legal para trazer para vocês, porque mostra, né, com comprovação científica, que o óleo, né, que o ácido boswélico, no caso o serrata aqui, que a gente tem no nosso, ele ajuda, o estudo demonstrou que ele aumenta as fibras de colágeno e tecido epitelial para a cicatrização de feridas diabéticas. Então, foi feito um grupo usando e um grupo não usando, um grupo usando medicamentos, enfim, os processos tradicionais, e um grupo usando o frankincense na cicatrização dessas feridas. E aí o resultado foi que ele realmente sai
frente, e muito na frente, na cura dessas feridas. Então, isso para mim só eu nem precisava desse estudo, né? Porque o tanto de ferida que já aconteceu com a gente e houve resultado não está escrito, né? Aí, por último, aqui, gente, no último estudo que eu trouxe para vocês, a apoptose. Esse nome é engraçadinho, mas vocês vão entender bem fácil, tá? Aqui é bem específico para células cancerígenas. O que que acontece, gente? A célula cancerígena tem duas formas dela desaparecer do nosso corpo. Forma número um, tá? Forma número um é apoptose. Forma número dois, não fez a apoptose, o nosso exército, o nosso sistema imune tem que resolver, ok? Por quê, pessoal? Todos os dias a gente produz células cancerígenas. Não vai achando que não acontece com você, comigo, acontece com a gente o tempo todo. A questão é que a nossa saúde, graças a Deus, tá boa e resolve. Até um dia que não tá boa e não resolve. Por isso que se você tem uma predisposição genética, você produz mais células cancerígenas. Então você tem mais chance de em algum dia não conseguir resolver, tá bom? Então, o primeiro processo dessa morte celular chama-se apoptose. O que que é isso? É como se fosse um suicídio da célula, tá? A célula, ela se fecha, porque a célula cancerígena, ela precisa respirar, ela precisa comer, ela também precisa da sua subsistência. Então, a apoptose é uma morte celular, ela se mata, tá? Ela não progride, ok? Aonde entra o frankincense nessa história, gente? Olha que show o nosso óleo essencial. Ah, graças Uhum. a Deus, abriu. O ácido boswellico, olha esse estudo, promove apoptose em células do câncer de próstata, in vitro e in vivo. Então, esse estudo foi feito das duas formas, não foi só em lâmina de laboratório, não. Tá bom? Então, esse estudo mostrou que ele faz ele promove a apoptose de células do câncer de próstata. Mas eu tenho aqui um caminhão de estudo de todos os outros tipos de câncer. Tá? Então, esse aqui eu só trouxe para mostrar para vocês, ok? Então, aqui ele mostra, vamos ver aqui, deixa eu ler só no finalzinho aqui, tá bom? Então, o óleo essencial não, o ácido boswellico inibiu o crescimento tumoral e desencadeou a apoptose na ausência de toxicidade sistêmica detectável. Assim, os compostos relacionados atuam sobre o IKK, que são aquelas marcações que eu ensinei para vocês no começo, podem fornecer uma nova abordagem para tratamento de tumores humanos quimioresistentes. Falei lá atrás, um dos grandes problemas é a resistência que o corpo humano cria sobre o próprio tratamento, tá? Então, se a doença por si só já não fosse muito difícil, ela ainda cria resistência ao tratamento. Então, para tumores quimioresistentes, como câncer de próstata humano, independentes de andrógenos. Então, aqui tem toda uma explicação, que depois vocês podem acessar, tá? O que eu quis trazer para vocês é a informação de uma forma resumida e viável para a gente entender, tá bom? Então, gente, um resumo básico aqui sobre o que nós conversamos. Então, primeiro, o frankincense, ele atua na inibição dessa enzima lipoxogenase, que atua em diversos tipos de câncer, tá bom? Ela inibe, com essa inibição, acontece a marcação da célula tumoral e acontece a apoptose, que a gente falou ali por último. Depois disso, uma outra via, que é essa NF-κB, também atua tanto em câncer, essa via, mas a gente viu um estudo sobre Alzheimer. Essa mesma via, tá bom? Essa mesma via atua em doenças neurodegenerativas, como o câncer também. Atividade antioxidante, que é gênero de primeira necessidade, seja qual for o problema de saúde que você tem ou não tem,
Gênero de primeira necessidade, você ter um antioxidante de qualidade, a ingestão. Por exemplo, ó, eu adoro esse exemplo porque mostra o poder do óleo essencial. Se fosse falar só de antioxidante aqui, gente, o maior antioxidante que existe uma tabela de elementos antioxidantes, tá? O maior antioxidante que existe é o cravo. Para quem não sabe, o cravo é o maior antioxidante que existe. Só que nessa tabela, que chama-se ORAC, para você ter o poder antioxidante do cravo, você precisaria ingerir 100 gramas de cravo por dia, para ter o poder, máximo poder do cravo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como é que se ingere 100 gramas por dia de cravo? Me responde. Como é possível você engolir 100 gramas de cravo por dia? Gente, não é possível. Vamos ser realistas. Não é possível. Agora, uma gota de óleo essencial, que equivale às mesmas 100 gramas de cravo, é possível você ingerir? A pergunta é essa. O que acontece nessas gotas, gente, é a potência. A potência que está em uma gota de óleo essencial, porque é o suprassumo da planta. Então, quando você fala de antioxidante, muitas plantas são antioxidantes, muitas opções são antioxidantes. A questão é a viabilidade de você ingerir tudo isso. E uma gota de óleo essencial, duas, três, que seja, não é nada. Você nem sente, né? Então, essa é uma questão muito importante. Atividade anti-inflamatória. Claro que no caso do câncer isso é importante, mas no caso de uma artrite, de um reumatismo, uma doença intestinal, tantos outros problemas de saúde, a atividade anti-inflamatória é super importante. E por último, a gente falou sobre a indução à apoptose. É praticamente onde tudo começa, onde o nosso corpo começa a trabalhar para evitar a gente adoecer. É de máxima importância essa indução. Então, gente, aqui no momento de a gente fazer uma consideração final, o que eu posso dizer para vocês, como aromaterapeuta, como uma pessoa que estuda, que ama esse mundo, eu acredito que o frankincense ele é um óleo que pode acompanhar desde a criança até o idoso. Tá? É um óleo que pode fazer parte da vida das pessoas e que tem que ser repensado a questão do valor, do preço. A gente está falando de uma gota. Você que quer usar preventivamente um óleo como esse. Uma gota de um óleo essencial do frankincense, num frasco de 15 ml, ele vai te durar 270 dias. Agora me fala, tem preço você prevenir algo tão sério? A gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de uma coisa séria. Não tem preço. No meu ver, não tem preço, tá? Então, quando a gente conhece, quando a gente se reconhece nas plantas, na famosa farmácia magistral, 50% saibam que 50% dos medicamentos que a gente tem na farmácia hoje, que na verdade chama-se drogaria, né? Isso que tem aí na rua chama-se drogaria. 50% do que está lá foi inspirado nas plantas, foi a descoberta das plantas. Então, a medicina magistral, ela é a raiz de tudo. O que ela precisa ser? Valorizada. E como é que se valoriza? Como é que você vai acreditar nisso? Como é que você vai usar? Como é que você vai confiar? No meu ponto de vista, é tendo acesso à informação. Essa é a minha opinião. Se você tiver acesso à informação olha, existem estudos sérios que mostram que o óleo essencial frankincense tem essa atividade. Esse foi o meu papel, esse é o meu desejo para vocês. Eu não tenho a intenção de chegar aqui e falar um monte de palavra difícil, mas no fim das contas só dizer funciona, tome 10 gotas ao dia. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas que estão no meu grupo, que fazem parte do meu time, como clientes ou como consultores, saibam do porquê funciona.
Você pode até não saber explicar, mas você tem que saber que existe um fundamento. Não é porque eu estou falando, ou você, ou o fulaninho. Porque o Google está cheio de informação, gente, mas pesquisa profunda é outros 500, tá? E olha, eu vou falar um negócio. Hoje apareceu uma coisinha estranha aqui em mim, dolorida, sabe? Aí na hora você pensa assim, nossa, será que será isso? Ó, eu tô procurando porque eu já não tô encontrando mais. Incrível. Por que que eu não tô encontrando mais? Porque antes de começar a reunião, eu falei, deixa eu passar um óleo essencial para me ajudar nisso. Tava doendo. E aí eu passei o jasmim. E tá aqui, não encontro mais, simplesmente sumiu. Isso é uma vida com óleos essenciais. É você contar com um produto. Você não sabe nem o que você tem ou o que está acontecendo, mas você conta com um produto. Ele está ali para você e você usa. O que eu vejo, vocês que estão começando agora, a Sandra, que está começando agora nesse mundo dos óleos essenciais, a Rosana, todos vocês, gente, lembra que vocês têm óleo essencial em casa. Ficou gripado? Antes de sair correndo pegar o Tilenol, olha para sua caixa de óleo essencial e fala: será que tem alguma coisa aqui que serve? Lembrem, eu sinto isso, eu sinto que as pessoas não lembram do óleo essencial em primeiro lugar. Então, Célia, Dirceia, todos vocês que estão começando agora, estão aprendendo a usar os óleos agora. Deu uma tosse, deu uma dor de garganta? Primeira coisa que você vai falar é: nossa, será que eu tenho algum óleo aqui para isso? Entenda, a gente não é contra os medicamentos. Ele só tem que ser a sua última opção e não a sua única opção. No momento, a gente trata os medicamentos como única opção. E isso está absolutamente errado. Gigantemente errado. Não pode. Eles são úteis, sim, como última opção. Inclusive, eu quero fazer um relato pessoal que eu fiquei de fazer e não fiz. Aconteceu uma coisa muito séria com a minha saúde no mês passado. Até por isso, eu dei um tempo nas aulas. Eu fiquei bem doente e fiquei gripada, normal, gripada. Mas assim, tava chato, tava difícil. Porém, um mês antes de eu ficar gripada, eu senti uma dor muito forte abaixo da minha costela. Muito forte. Mal conseguia respirar. Passei o óleo essencial e passou e segui minha vida. Um mês depois, eu fico gripada. E aí, gente, essa dor volta com tudo, com toda a força. E eu não conseguia mais respirar. Fui para o hospital e descobri que eu estava. Quando eu fui para o hospital, olha só que loucura. Por isso que eu falo, a gente, ninguém aqui é radical, ninguém aqui é doido porque tem um pessoal que, ai, sou contra a medicina, agora eu sou louco dos olhos, a louca dos olhos, esquece médico. Não é assim, gente. A medicina é uma coisa maravilhosa. O mal de alguns profissionais da medicina é que eles fingem que não existe outra coisa a não ser aqueles medicamentos. Mas tirando isso, nós temos que trabalhar em conjunto. Então, você que tem algum problema de saúde, o que eu sugiro para você? Procure médicos que trabalhem com respeito ao ser humano, com a medicina integrativa, que em vez de sair te dando um monte de remédio, verifica se existe uma possibilidade natural. E tá cheio de médico hoje em dia já assim. Não tem mais motivo para a gente ficar com ninguém de estimação que não estima você, a sua saúde, tá? Então, eu estou aqui para dizer sobre isso. Esse relato é sobre isso. Então, eu cheguei no médico e respirei. Ele falou: deixa eu fazer a. Ele fez a ausculta em mim. Ele viu que eu estava gripada. Ele fez a ausculta e disse: tá tudo ótimo. Você está com algum problema muscular. Mas eu vou pedir um raio-x só por desencargo de consciência. E fui, gente, fazer esse raio-x. Quando eu voltei com esse raio-x, o médico olhou para o exame, olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim, ele falou: não estou acreditando no que eu estou vendo. O meu pulmão direito estava praticamente todo tomado.
Eu estava com uma pneumonia silenciosa, porém a minha ausculta toda limpa. As minhas vias aéreas estavam limpas. Então, a dor que eu já estava sentindo já era em decorrência da minha dificuldade que eu não estava nem percebendo que eu estava sentindo. Esse médico me deu medicamentos e ele falou assim: você. Aí eu expliquei para ele que eu usava os óleos essenciais, o que estava acontecendo. O que que ele falou para mim? Você só não vai ficar internada porque a sua oxigenação está maravilhosa e só pode ser em função disso, porque não tem explicação. Então, gente, eu fui para casa, eu pude me cuidar em casa, porque a minha oxigenação, apesar de estar muito grave a situação, eu estava bem, eu não estava com febre, eu estava com oxigenação boa e eu pude me tratar em casa. Então, eu precisei do médico, eu tomei os remédios que ele me indicou, continuei com os óleos essenciais, e assim a gente tem que ter um equilíbrio no nosso cuidado. Então, a gente tem que respeitar a medicina, a gente tem que respeitar a farmácia, mas cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Eu quero compartilhar, eu faço questão de compartilhar isso com vocês para que a gente não cresça como equipe, como consumidores, como clientes, com a cabeça bitolada. Não, a gente vai usar tudo. Vocês vão encontrar em mim uma pessoa com sensatez para usar óleo quando tiver que usar óleo, para indicar médico quando tiver que indicar, e a gente vai ter que fazer esse trabalho sério, respeitando a. Eu exijo o respeito da aromaterapia, mas também, em contrapartida, respeitarei a medicina tradicional sempre, tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês, passar esse relato pessoal, para que vocês entendam que nós vamos seguir um trabalho sério juntos, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Todo esse PDF vai ficar disponível no nosso grupo. Vocês podem baixar e vocês podem ler com calma os estudos, tá? Vocês podem ler com calma esses estudos e vocês vão ter acesso a muita informação boa, muita coisa bacana. E nós vamos marcar as próximas reuniões daqui. Esse mês de dezembro eu quero caprichar nas reuniões, tá? O Frank Sense, ele tá vindo de graça no mês de dezembro. Para quem não sabe, existe uma promoção vigente acontecendo. Ele está vindo de graça. É imperdível a promoção que tem esse mês. Eu falei lá no grupo, não sei quem leu, quem não leu, mas eu disse o seguinte: essa promoção não é só boa, essa promoção é do bem. Porque quem precisa de frankincense de uso constante sabe como é importante ganhá-lo. E a promoção ainda vai além, né? Ganha o frankincense e ganha a mirra, porque o frankincense é o rei dos óleos e a mirra é a rainha dos óleos essenciais. Então você tem aí a junção desses dois mundos e a gente volta a fazer uma reunião com a mirra. Esse é o meu estilo, gente. Muitas de vocês estão pela primeira vez aqui. Eu tinha uma dificuldade, vou compartilhar isso com vocês. No início da minha jornada com a aromaterapia, eu tinha um pouco de dificuldade de respeitar a aromaterapia. Eu vou explicar por quê. Porque eu enxergava os óleos essenciais como aquele produto de loja esotérica, de loja, sabe? Eu via ele como algo relacionado à crença. Se eu acreditar, ele vai funcionar. Se eu acreditar, é assim, como se fosse algo realmente místico. Quando eu tive acesso aos estudos científicos sobre os óleos essenciais, eu entendi que isso não se trata de crença, se trata de ciência, tanto faz o que você acredita ou não. É lógico, gente, olha só, eu não sou, sabe, eu não sou tapada. Eu sei que quando a gente é positivo, quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente bota fé, tudo funciona melhor. É lógico, eu também sei disso. Mas a questão aqui é bioquímica. Se você ingerir um paracetamol agora, você não está se importando se você acredita nele ou não. Você simplesmente sabe que ele vai funcionar, não é verdade? Não é isso? A parte da crença não entra na conta. E aqui no óleo essencial é a mesma coisa. Só não funciona se você não usar. Então, eu te digo uma coisa: adquiriu o seu óleo essencial, comprou, tá com seu kitzinho aí ou com seu óleo aí, use, use e abra a boca
para falar com as pessoas. Tá cheio de gente sofrendo, precisando de ajuda. Tá cheio de gente. O tema que nós falamos aqui hoje, fala para mim, se tem coisa mais difícil do que esta situação. Dois temas que nós falamos aqui, né? Câncer e Alzheimer. Alzheimer, câncer você ainda escuta, né? Falar que a pessoa se curou, que deu certo. Nós temos aqui a Suzy, por sinal, com a mãozinha levantada, né? O Suzy teve um câncer agressivíssimo e tá aqui, tanto para contar a história, tem muita história. Eu não sei se ela vai contar uma história nova aí, não sei se ela já está É disposta. nova, é inédita, e aí eu vou passar porque eu estou emocionada desde ontem, em poucos Aham. minutos, para não tomar muito tempo aí das pessoas. Mas, gente, posso falar, Dani? Vou atrapalhar você? Não, eu quero saber se você vai falar tudo. Vou falar Ou ainda tudo, não. Você vai vou falar falar, tudo? vou. Gente, eu espero que tenha uma notícia muito. Muito inédita. Gente, eu tive um câncer de cólon gravíssimo em 2017 e já tratei de forma natural de lá, né? Para quem não sabe ainda. Só que eu não conhecia os óleos essenciais. Eu vim engravidar, tudo, ter minha bebê. Desde então, eu tinha ainda 12 cistos para tratar, né? Enquanto eu estava grávida dela. Ela veio a nascer, eu tive que amamentar, não podia tratar até então. E a medicina que estava me atendendo, sempre me falando que o meu útero era envelhecido, que o correto era tirar, que estava atrapalhando a minha vida. E eu dentro de mim firme que não, né? Não sentia aquilo. E tive o prazer de conhecer a Salete, a Rose e através delas a Dani. E a Dani me ajudou muito nesse propósito, né, natural, porque ela sentiu o quanto era importante isso também para mim. E foi me indicando óleos essenciais para me ajudar nesse âmbito, e eu também sou curiosa, eu ia pesquisar cientificamente o que ia fazer. E fui fazendo. E foi a minha sorte, porque essa medicina até então, né, que descobrimos ontem isso, errou o meu diagnóstico com as máquinas de ultrassom. E eles viam cistos que não existia mais. E eu tomei uma medicação fortíssima por 1 ano e 10 meses que não era válida. E como eu comecei a sangrar muito há um tempo atrás, mais ou menos uns 4 meses, eu fiz para a Dani assim: nossa, amiga, eu não estou aguentando mais esses remédios, eu acho que eu vou parar. Aí ela fez assim para mim: olha, amiga, eu não posso falar para você parar, mas se você não está se sentindo bem, né? Vê o que você faz. Aí pensei, esperei mais uns 2, 3 meses, continuei passando mal, falei, vou parar. Parei, né? Depois de uns 3, 4 meses. E fiquei só com os óleos essenciais, né? E dentro desses remédios existia um anticoncepcional fortíssimo. E eu, inclusive, parei com ele também. E fiquei no uso dos óleos essenciais bom para mim e meu esposo para ele, né? Para a gente não ter problemas futuros aí. Dentro daí, meu sangramento cortou, foi uma belezinha, eu toda feliz e passando esse tempo. Só que passou-se um tempo, desceu novamente normal 3 dias, aí continuei, mas aí demorou mais de 40 dias para descer de novo. Aí eu me preocupei, procurei ela, falei assim, amiga, tá mais ou menos uns 3 meses que não desce para mim. Sério? Eu falei, sério. O que que você acha? Faz um exame, vamos ver como que tá. Aí meu exame de PETA-CG veio positivo, isso no sábado. Aí a gente já ficou apreensivo, porque poderia ser um falso positivo, né? Porque já aconteceu. Mas ontem, a hora que eu tô com um médico, Dr. Luiz Alfredo Júnior de Jaú, não sei se vocês conhecem, é o maior especialista em cânceres, né, no âmbito feminino em Jaú, inclusive ele cuida de gestantes de alto risco. Ele tem a Utaclin lá. Ele ficou encantado comigo falando sobre a aromaterapia que eu estava fazendo comigo, e estava com a maletinha tudo lá. E falou para mim que foi a minha salvação o óleo essencial, porque aquela medicação iria me ocasionar câncer de mama, câncer de útero e piorar tudo, tudo. E o óleo essencial varreu tudo aquilo, por isso que sangrava.
tudo aquilo. E com isso, existe agora um bebê, nós vamos ter nosso segundo filho, já estamos de 10 semanas aqui. E o Coisa lindo é linda. que eu não tenho mais o colo do útero como uma folha, como era antigamente. Não tenho as trompas apertando o meu bebê e nenhum líquido em excesso que poderia sufocá-lo, que foi o que ocorria com a Angelina. Tá tudo lindo, eu tô uma grávida normal, como se eu nunca passei por um câncer. É muito emocionante falar isso. Só quem já passou, sabe? O quanto é emocionante você falar isso, você poder deitar na cama aliviado, aliviado, sabe? Ver a sua família também aliviado, todos aliviados. Então, gente, não é loucura de óleo essencial, sabe? É uma dádiva de Deus que está aí na Terra e a gente está aqui para estudar, para entender e compartilhar. E para mim é uma honra abrir nessa sala inédita com vocês, porque só sabia eu, meu esposo, a Dani e o esposo dela. E agora eu estou abrindo com vocês, porque vocês também são especiais. Usa, usufrui mesmo, que vale a pena. Eu estou há 3 anos nessa e agradeço profundamente o dia que colocou na minha vida essas pessoas para me ensinar algo tão especial. É isso. Obrigada, Suzy. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, antes de falar sobre ela, esse tipo de coisa é tão importante, Suzy, esse tipo de relato é tão importante, que ontem eu estava conversando com uma menina da equipe, que ela me confidencializou que ela já teve também o mesmo câncer que você, ela é jovem também. E aconteceu algumas coisas agora que ela estava com medo de estar com câncer novamente. Para quem não entendeu, a Suzy me escreveu porque ela não achou que ela tivesse grávida. Ela achou que ela tivesse com câncer de novo. Ela sentiu medo, pavor de estar com câncer de novo. E eu disse assim, amiga, vai fazer o teste, porque seja o que for, já tá aí. E nós temos que encarar, né, Suzy? Então, ela foi fazer o teste e eu lá naquela expectativa. E aí, positivo. E assim, gente, ela foi fazer o exame, o útero dela é um útero normal. E eu disse assim, Suzy, vai curtir sua gravidez. A primeira gravidez dela não foi uma gravidez é, normal, como para todas as mulheres saudáveis. Ela teve uma gestação num pós-câncer, onde todo mundo falava que ela não deveria ter engravidado. Ela teve praticamente um parto, um pós-parto no Covid. Então, tudo de ruim que poderia estar acontecendo no momento estava. E agora ela vai vivenciar uma gestação saudável, uma gestação livre, uma gestação feliz, minha amiga. Que Deus te abençoe, que esse bebê, sabe, esse pequeno diamante já nasça desfrutando de saúde, junto da mãe dele, já está, né, desfrutando de saúde. Então, a gente ainda não sabe se é menino. Eu acho que é um baby boy. Eu acho que veio uma menininha aí. Não sei. Mas é isso. Isso. Vocês viram esses dias que eu coloquei no grupo um menininho que não andava, que não levantava. E ele começou a andar, começou a levantar. A Suzy está acontecendo isso. Gente, essa é a vida. Mas entenda uma coisa: o óleo essencial ele pode ser maravilhoso, mas ele não tem boca. Ele precisa de pessoas como eu, de pessoas como vocês, para falar sobre ele, para espalhar. Como é que ia chegar na Suzy se a Salete não tivesse levado? E como é que ia chegar na Salete se a Rose não tivesse mostrado? E como é que ia chegar na Rose se a minha amiga do colégio, desde que eu tenho 13 anos de idade, não tivesse me dado a oportunidade de mostrar do Terra para ela? Então, nós precisamos falar, nós precisamos agir, nós precisamos dar boca para esse produto incrível. São muitos pequenos milagres que acontecem todos os dias. Acontece comigo, vai acontecer com vocês. Se isso vai virar uma profissão, um negócio, um trabalho, o tempo dirá. E você mesma vai descobrir se isso é para você. Você mesma vai começar a se encontrar. Mas eu vou falar um negócio para vocês, aquece a alma, viu?
É quase todo dia o meu WhatsApp com Dani, muito obrigada. Você não sabe o que esse óleo, esse protocolo, esse tal, sabe? São nas doenças emocionais, são nas doenças. Nós temos aqui na sala mesmo uma pessoa que tinha desejo profundo de tirar a própria vida. Lógico que eu não vou expor, mas ela sabe de que eu estou falando. Tinha desejo profundo de tirar a própria vida e hoje está bem, está equilibrada. Nós temos aqui a Suzy com um útero renovado. Nós temos aqui tantos casos bons. Então, olha, Suzy, só posso te agradecer e te desejar, assim, mil parabéns, esse bebê. Tô empolgada. Eu não quero ter filho de novo, mas eu fico mó feliz por quem tem. Eu dou maior apoio. Bora todo mundo ter bebê. Essa É, é a nossa continuidade, né? Essa é a nossa continuidade. O mundo faz a gente ter medo, mas Deus prova que essa é a nossa raiz. As plantas não têm nenhum receio em multiplicar. É só nós que ficamos com isso, né? é verdade. Agora, quem conhece a Suzy, quem já viu a Suzy, já estranhou ver ela deitadinha aí, né? Porque acho que nunca ninguém viu a Suzy parada. Nunca ninguém viu a Suzy parada, quieta. Ninguém sabe o que é isso. Hoje nós descobrimos como ela é. E você viu que até o tom de voz tá mais calma, né? Você viu como ela falou com calma e tudo mais? Eita, bebê! Ai, gente, olha, eu tô tão agradecida por vocês estarem comigo. Espero que vocês tenham conseguido tirar algumas informações positivas da conversa de hoje, que a gente possa ter mais encontros como esse. Vocês todos são bem-vindos, as amigas de vocês, os contatos. Não importa se já comprou, se é cadastrado, se não é, se já comprou, se não comprou, traz para cá. Vamos conversar sobre óleo essencial, vamos conversar sobre tantas coisas boas, resultados, coisas que acontecem, tá? Porque a gente tem coisas maravilhosas. Se a Vera pegar para falar os resultados dela, vocês ficam encantados. O Eudes é outro, tem ótimos resultados aí. Ô, Olha, Dan- só vi um intestino pior ou igual com o meu. Era o do Eudes. Então, esse teve aí resultado bom com óleo essencial. E tantas outras pessoas. Dani, Oi, tá. deixa eu só. Oi, boa noite. Deixa eu só falar uma coisa. A hora que a Suzy apareceu com esse negócio marrom na frente dela, eu mostrei a Suzy para o Fernando e falei assim: a Suzy está grávida antes dela, a hora que você começou. Você vai contar tudo? Tá? Eu não sabia de nada. Eu olhei para o Fernando e falei: a Suzy está grávida? Aí ela começou a contar. Parabéns, Suzy. Nossa, que lindo. Que vem agora um meninão, né? Obrigada, Sara. Ela tá com um negócio marrom assim de perfil e o Fernando, eu falei, Parecia uma barriguinha já, né? parece, tava assim, eu falei, de quantos meses, Su? Eu estou de 10 semanas, Sá. 10 semanas e meia já. É 10 semanas da Tá, conta, tá diz aí. indo para já para os 3 meses. Ah, e já tá assim aparecendo? Eu acho que a internet dela tá ruim, Viu? porque Dá Mas tá 2 meses e meio. aparecendo, ela Já não tá falou. aparecendo, ele Ah, tá aparecendo, ele já tá descobriu, formadinho já ah, descobriu o sexo, e Suzy? já pulsa até sangue. Oi? Já descobriu o sexo? Tá ruim, né, gente, o sinal dela. Dani, Oi. Peraí, gente. a Dirceia está aqui conosco e eu lembrei muito da Sueli com a mãe dela, sabe? A Dirceia tem uma mãezinha, não sei se ela está aqui ainda, Acho que que eu tá. fiquei maravilhada, se ela puder falar para vocês. Ah, Dirceu. Abre a câmera, olha que legal. Seja bem-vinda. Vida! Boa noite a todas. Boa noite. Estou tendo essa experiência de usar os óleos, o Frank 100 agora, né? ele Ah, mesmo?
já uso óleo essencial há bastante tempo, mas não o frankincense, né? Uhum. E, e eu estou vendo assim uma melhora muito grande na minha mãe e espero assim muito em breve ainda contar muitas novidades sobre isso. Vai contar. A Sueli, Vai. que está na sala, né? Você pode ver ali a Sueli Marto, ela tem uma história incrível com a mãezinha dela, né? Que já não está mais com a gente, mas houve um progresso muito absurdo com a mãe dela. Ela pode contar aí, Sula, se você puder contar um pouco do fato aí do evento com relação à sua mãe, a gente agradece muito. Ela sofre bastante ainda a perda dessa mãe, viu? Porque ela era um grude com a mãe. Mas acredito que você consegue contar em paz, né? Tá bem para falar? Tô sim, cada dia que passa a ausência fica maior, né? A gente agradece o tempo que ficou juntas, mas parece que faltou alguma coisa ainda. Ainda bem que chegou em tempo os olhos na minha vida. Também posso falar a mesma coisa, viu, Terceia? Tive minha mãe, uma companheira de 25 anos quase, companheira mesmo. Onde eu fui, ela esteve comigo. E aí, quando começou as ausências, os apagões, quiseram dar quitiapina, um monte de coisa para ela, e ela estava já ficando aquela pessoa molenga, babona, porque já era começo de Alzheimer. E eu tinha procurado os olhos quando me ofereceram, porque eu tomava muita tarja preta, casando as duas coisas, eu tomava muita tarja preta para dormir e muito remédio para levantar. E aí me trouxeram alecrim. Eu comecei a usar o rosemary para ter foco, levantar. Quando eu percebi que minha mãe estava começando a fazer provavelmente o Alzheimer, aí eu pedi para a pessoa que eu gostaria de usar um óleo, se existia óleo para Alzheimer. E ela me indicou o Copaíba, a princípio. E começamos a usar o Copaíba. E passou o tempo, minha mãe ainda já estava naquela fase de começar a fechar o olho, tremer, não tomava mais nada sozinha, não comia mais nada sozinha, estava se distanciando já da vida social que ela levava, inclusive da igreja. E aí entramos com o frankincense também. Então foi a Copaíba, o frankincense, foram nossos carros-chefes, que depois de 2, 3 meses de uso, para quem já estava comendo, eu dava na boca, não segurava mais copo, não andava mais sozinha, já estava começando a usar fralda. E eu levei ela para a cozinha para fazer janta, se a Dani me permite, eu levei ela para jantar, levei ela na cozinha para fazer janta. Minha casa é muito simples. E eu estava na pia fazendo a comida, olhei para trás, o olho dela estava aberto. E aí eu falei, que esse olho azul está olhando para mim? Ela só olhou para mim, continuou olhando, passou. Dei a janta, passou mais uns 2 dias, ela quis pegar no talher, deixei ela pegar, ela não conseguiu conduzir muita comida. Depois de uma semana, ela já estava comendo sozinha. Ela voltou a segurar o copo, a tomar água sozinha, suco sozinha, leite sozinha. Voltou a caminhar comigo, voltou para a rua comigo. E a gente ainda conviveu mais 1 ano e meio de rua, porque onde eu ia, ela ia comigo. E quem estava aqui, ela recebia. Então, foi uma pessoa muito dada, muito especial. E eu posso falar para vocês que o óleo essencial na minha vida, na minha história, na minha pessoa, é forte demais mesmo. Eu vou achar o vídeo, viu, Dirceia, e vou colocar no grupo, se você já faz parte, a minha mãe oferecendo um copo de suco, mais ou menos depois de 1 mês. Então, deu uns 4 meses para o novo despertar dela. Aí, claro, né, 96 anos e 6 meses, um dia o rim parou, a diabetes era muito antiga, mas já estava tudo controlado. Minha mãe teve uma qualidade de vida muito digna no final da vida dela, porque ela se levantou. Aí o rim parou, claro, falência de órgãos, e ela veio a óbito, né? Mas eu tenho muito a falar desses olhos. Tenho acompanhado muitas pessoas que eu estou levantando, e a gente vê que realmente é mais do que uma gota. É uma chance de dignidade, de cuidar da saúde.
Então, eu tenho falado muito assim, quem não cuida da saúde vai cuidar da doença. Então, essa Certamente. história de esperar ter o mal para cuidar, vai cuidar do mal. Então, eu prefiro cuidar da saúde. Como eu recuperei da minha mãe, eu aposto nos olhos, eu dou minha cara a tapa. Então, eu arrisco, eu pergunto, eu pesquiso, eu perturbo a Dani o Sávio. Tá aí o Eudes, né, que nós ficamos perturbando, né, Eudes? Toda hora uma pergunta. Mas é Perturba. O único problema da Sueli, que eu posso dizer, sim, se é que eu posso dizer, é que essa mulher ela é noturna, gente, e eu não existo, meu cérebro para. Eu 23 horas, o meu cérebro para, simplesmente eu não funciono. E ela não, é uma, duas, três, e aí, protocolo, e não sei o quê. Eu falo, Sueli, pelo amor de Deus, mulher, vá dormir. Ela não para. Olha, gente, aqui, vocês sabem a diferença entre morte e falecimento? O falecer é o processo natural do ser humano. É você se desligar. Seus órgãos vão se desligar, você vai falecer. Morte é quando você morre por um acidente, quando você morre por uma doença avassaladora. Isso é a morte. A mãe da Sueli, ela faleceu. Depois que ela teve esse último momento com uma vida com dignidade, com atividades, o momento quando ela realmente faleceu foi rápido e foi assim, foi sequenciado, uma coisa puxou a outra e foi tão sério que chegou ao ponto da Sueli falar assim: eu vou desligar os óleos essenciais da minha mãe para ela poder partir. Não foi, Sueli? Ela foi lá e parou com o difusor, com tudo, porque parece que existe um fio ainda mantendo ela ali, né, Sueli? Parece que assim, ainda tinha um fio mantendo ela viva. E aí, quando a Sueli desligou tudo, se não me falha a memória, foram uns 2, 3 dias. Ela. foi na semana, né, porque aí começou as dores da falência de órgãos, e até então a gente ainda estava tentando no Copaíba, lavanda para acalmar. E aí, quando eu vi que já era mesmo as últimas fases dela, né? Não tinha por que o egoísmo exigir que um corpo fique sofrendo, né? E aí Então, ela aí foi a hora da entrega. desligou o difusor, parou com os olhos e deixou o processo natural acontecer. E foi como foi, né, Sula? Então, É. assim, gente, são muitas histórias incríveis, é só o começo. Quem não está no nosso grupo, esteja. Eu peço um pouco de paciência que o grupo, às vezes, a gente coloca alguma informação, às vezes o pessoal dá um pouco de bom dia demais, mas vale a pena, né? Você filtra tudo isso e só fixa em informações relevantes que são protocolos e testemunhos, que são muito bons, tá? Gente, a gente já está aqui há quase 1 hora e meia. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Eu só posso dizer para vocês que eu sou imensamente grata pela presença de vocês aqui. Meu muito obrigado. E que a gente possa ter novas oportunidades de estarmos juntas. Eu espero que vocês estejam aqui comigo. E chamem os contatos de vocês, tá? Vamos falar sobre muita coisa legal. Vamos falar sobre menopausa. Vamos falar sobre muita coisa boa nas próximas reuniões. Dani, só uma Oi, palavrinha. diga. Essa semana eu fui entregar o bogo para o seu Elias Brant. Ele estava com osteomielite, lembra que eu falei para vocês? Ele Uhum. não caminhava mais, só na cadeira de rodas. Ele veio me encontrar lá no portão, caminhando. E tá maravilhado, glorificando a Deus, assim, sabe? Meu Deus, uma coisa mais maravilhosa. Que maravilha. E ele Gente, fez todos os exames, o osso dele tá perfeitinho. Sabe o que que é isso? olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. A Vera é uma das pessoas que mais consegue vender óleos essenciais da equipe. A gente tem algumas muito boas, mas a Vera, ela sempre se destaca, e o que eu gosto na Vera é a constância. Ela sempre é assim, há anos já, né?
Mas vocês viram o brilho no olho que ela fala? Quando ela falou do óleo, vocês viram que aquilo ali sai de dentro dela. Mas isso não é à toa, gente. A Vera é uma mulher que quebrou a coluna. A Vera é uma mulher que tinha, assim, muitos motivos para ter, para estar parada, e ela teve ótimos resultados com os olhos. Mas eu vou deixar a curiosidade da Vera para uma próxima reunião, tá bom, Vera? Então a gente vai ouvir o depoimento dela numa próxima reunião. Vou deixar vocês curiosos até lá, tá? Minhas queridas, um beijo. A gente vai Beijo. avisando no grupo o nosso próximo encontro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar com vocês. Que Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo descanso e a gente vai se falando, tá? Beijo para todo mundo. Eu vou tirar foto enquanto isso, enquanto tem alguém na sala ainda. Tchau, obrigada. Gostei muito, parabéns. Obrigada, Sandra. Obrigada, amei. Noite. Eu tava querendo tirar foto e eu estraguei tudo. Ah, pronto, agora vai. Bora tirar uma foto. Não, peraí. Pronto, pelo menos isso. Agora sim. Agora tchau pra vocês.